Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Cláudia Márcia aqui. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre você e toda a sua família. Eu estou aqui para desejar toda a sorte de bênçãos e vitórias sobre a sua vida e trazer mais uma porção da palavra de Deus para você. Hoje vamos meditar no texto polêmico de 1 Samuel capítulo 28, que fala sobre o rei Saul que consultou os mortos. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e dê aquele like. Compartilhe com os amigos e não saia sem deixar um comentário, pois isso fará com que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas. Vamos lá? Eu vou ler o texto de 1 Samuel 28, do 3 ao 19, na versão Almeida, corrigida e fiel. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado, ou seja, expulso todos os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e se acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus
se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por quê? Pois me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e como dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Agora que finalizamos a leitura do texto, eu gostaria de levantar alguns pontos com você. O primeiro é como estava Saul quando ele foi procurar a pitonisa. Ele se encontrava totalmente afastado da presença de Deus. E podemos ver isso nos textos de 1 Samuel, capítulo 13, verso 13, 15 e 23. Também no capítulo 16, no verso 14 e 23, onde diz que um espírito mau se apoderou dele. E também em 1 Samuel, capítulo 18, no verso 28 e 29. No versículo 5 e 6 do capítulo 28, diz também que Saul estava temeroso por causa do exército filisteu, que era poderoso e temido. E por esse motivo, ele buscou resposta no Senhor. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por meio dos sacerdotes e nem pelos profetas. Após não ter a resposta de Deus para um problema que estava à sua porta, Saul se desespera e manda os seus criados buscar uma mulher que tem o espírito de feiticeira, como relata o verso 7. Como Saul vai buscar resposta na necromancia, visto que Deus condena tal prática, como diz Levítico 26. Quando alguém se virar para os adivinhadores, encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Também em Deuteronômio 18:10 diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Em Miqueias 5:12 também diz: e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Se Saul tivesse se arrependido e buscado ao Senhor, como diz Atos 3:19, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Deus o teria respondido, mas ele decide buscar uma solução que vai contra a vontade de Deus. Um outro ponto interessante a observar é que os feiticeiros, os adivinhos e etc. tinham sido expulsos de Israel pelo próprio Saul, como relata o verso 9. Vamos analisar o que aconteceu na sessão. À noite, Saul disfarçado, ou seja, sem as vestes reais, vai ao encontro da mulher
com mais 2 homens. Verso 8. Saul pede para que ela faça subir quem ele disser, pelo espírito de feiticeira. Verso 8. Observe que até esse momento ela não sabia que era Saul, pois no verso 9 ela diz: vocês sabem que Saul tem destruído da terra os adivinhos e encantadores. Ela está ali, mas morrendo de medo, pois ela sabia que quem praticava necromancia era punido com a pena de morte, como diz Levítico, capítulo 20, verso 27. No verso 10, Saul, ainda disfarçado, vai jurar pelo Senhor, dizendo que nenhum mal vai acontecer a ela por isso. Como Saul poderia dar garantias que nada aconteceria a ela, jurando pelo Senhor, visto que essa prática era abominável aos olhos de Deus? No verso 11, a mulher pergunta a Saul: a quem te farei subir? E ele diz: Samuel. Pergunto: Samuel estava vindo das partes baixas, junto com uma comitiva de deuses, para falar com Saul? Só no verso 12, a mulher descobre que o rei Saul é um dos homens que está ali e fica com muito medo. No verso 13, Saul diz para ela não temer e pergunta o que ela está vendo. Ela diz que vê deuses que sobem à terra. Aqui é muito importante atentar que ela diz que vê deuses. Ela não diz que vê Samuel, ela diz que vê deuses. No verso 14, ele pergunta: como é a figura? E ela responde: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. E o mesmo verso diz que, entendendo Saul que era Samuel, o texto não diz que era Samuel, diz que Saul entendeu que era Samuel e se prostrou com o rosto em terra. No verso 15, o suposto Samuel pergunta para Saul: por que me inquietaste? E Saul vai falar que consultou a Deus e Deus não respondeu. Como falecido Samuel, um homem de Deus, entregaria uma profecia para Saul por meio de uma prática que Deus condenava? Porque Deus permitiria Samuel voltar do mundo dos mortos para falar com Saul, visto que ele mesmo não falou, como nos relata o verso 6. Deus entraria em conflito com a sua própria palavra? Se Samuel viveu a vida inteira sobre as ordens de Deus, por que depois de morto desobedeceria? Vamos analisar a profecia do suposto Samuel no verso 19. Na profecia, o suposto Samuel diz que Saul e seus filhos estariam mortos junto com ele no dia seguinte. Eles não morreram no dia seguinte, e sim dias depois. Isso está registrado em 1 Samuel 31:4. Só 3 dos filhos de Saul morreram, como registra 1 Samuel, capítulo 31, verso 2. O texto de Deuteronômio 18:22 diz: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. A profecia estava errada. Será que Samuel iria profetizar uma palavra que não se cumpriria na sua totalidade? Ou não era Samuel que estava ali? O texto de 1 Crônicas, capítulo 10,
verso 13 e 14, diz que assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Mais uma vez, fica claro nesse texto que essa prática era condenada por Deus. Finalizo usando o texto de Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31, que me dá embasamento para crer que os mortos não se comunicam com os vivos. Muito obrigada por estar comigo até agora e não deixa de se inscrever no canal e dar aquele like. Deus te abençoe.